Graça e paz a todos, Presbítero Diogo novamente aqui com vocês para trazer uma mensagem poderosa de Deus para a sua vida e para a sua família. Então, se você nos acompanha nas redes sociais aqui no nosso canal, então já entre, compartilha, curte, deixa o seu comentário, porque hoje temos uma palavra poderosa para você e para a sua família. Hoje, o tema da nossa mensagem é a história do homem que mudou o mundo. Se você quer saber quem foi esse homem e por que ele recebeu esse título de o homem que mudou o mundo e ainda continua mudando, fica comigo até o final desse vídeo, pois eu te garanto uma coisa, a sua vida será edificada e você vai ser fortalecido na palavra de Deus. Então, solta a vinheta, editor. Meus irmãos, novamente aqui com vocês, e eu quero aqui já que você fique ligadinho a tudo que a gente vai falar aqui, porque Deus tem uma palavra maravilhosa com vocês. Então não saia do vídeo, fica até o final, porque você vai ouvir uma mensagem de fortalecimento. Hoje quero compartilhar com vocês a história do homem que mudou o mundo. Quando a gente fala com esse tema sobre homens que mudaram o mundo, ou o homem que mudou o mundo, a gente sempre pensa na seguinte perspectiva: a humanidade teve o prazer de receber homens que foram extremamente iluminados por Deus. Alguns no campo da ciência, outros no campo da medicina e outros no campo da física. Deus trouxe ao mundo homens que fez realmente a diferença, mas nenhum desses homens se compara ao homem que eu vou falar aqui hoje. Então, esse homem, nada mais, nada menos, ele é do que o nosso Salvador. Isso mesmo, seu nome é Jesus de Nazaré. Ele está no top 10, na lista lá no top 10, não tem um top 10? Ele está lá no topo 1 do homem que mudou a história do mundo. E eu não deixo de lado alguns homens que realmente trouxeram uma grande contribuição para a humanidade, mas nenhum desses homens foi e fez o que Jesus fez pela humanidade. Então, dentro desse tema sobre a história desse homem chamado Jesus que mudou o mundo, eu quero listar para você 3 coisas que o tornou o top 1, o número 1 de todos os homens que um dia a humanidade teve o prazer de receber em vida, foi Jesus de Nazaré. E aí eu quero citar para você 3 coisas que ele fez que nenhum homem jamais poderia fazer. Por mais inteligente que ele fosse, por mais belo que ele fosse, ele jamais conseguiria fazer o que Jesus fez. E é por isso que ele é considerado como o homem que mudou o mundo. Primeira coisa que ele fez, ele trouxe salvação. Romanos capítulo 5, verso 12, olha só o que diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte também veio a todos os homens, por isso todos pecaram. Observe só, em Gênesis capítulo 3 diz que Adão pecou e como consequência do pecado, toda a humanidade estava destinada à morte. Quando Cristo veio ao mundo aproximadamente 2000 anos atrás, ele trouxe em seu emblema de benevolência o tema seguinte: salvação. Quando Cristo veio ao mundo, ele trouxe a mensagem da salvação. Num tanto em que Adão nos sentenciou à morte pelo pecado cometido, e assim todos os homens descendentes de Adão cometeram pecados, estavam impossíveis de reinar novamente na presença de Deus. Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e nos promoveu a sermos herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Então, por que Cristo teve que me salvar? Porque o pecado de Adão me sentenciou à morte física, ele me baniu da presença de Deus, mas olha só o que diz em Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e dádiva de justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O pecado de Adão trouxe morte, mas a morte e a ressurreição de Jesus promoveu vida.
Talvez você está ouvindo essa mensagem, você está internado em um hospital. Talvez você está ouvindo essa mensagem e um médico desenganou você. Talvez você está ouvindo essa mensagem e a sua vida está arrasada. Eu tenho uma palavra para você. Esse mesmo homem que é Deus, que mudou a vida das pessoas do mundo e ainda continua mudando, ele pode mudar a sua vida, porque Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas, para salvar os pecadores. Como disse aqui em Romanos 5,17, a imensa dádiva de Deus por meio da graça promoveu a salvação de todos os homens. Nenhum homem pôde garantir a salvação. As civilizações antigas e algumas religiões negam a existência de uma vida após a morte. Eles acreditam que a vida do homem se resume aqui e não tem esperança, mas a Bíblia diz que Cristo morreu para nos salvar e nos credenciar a viver uma vida eterna com Ele nas mansões celestiais. Então, para nós cristãos, a morte não é o fim. A morte é o começo de uma vida na eternidade com Deus por meio de Cristo Jesus. Observe também Romanos 5, capítulo 5, versículos 7 e 9. Olha o que ele diz. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Observe, o pecado não apenas trouxe morte, o pecado também traria consigo a ira e a justiça de Deus. Mas quando Cristo morreu, ele tomou sobre si todas as nossas culpas e cravou na cruz do Calvário. Agora, os homens não seriam salvos pela prática e obediência da lei. Agora seríamos salvos pela graça, como diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, esse homem mudou o mundo porque ele trouxe salvação para um mundo que estava perdido. Top 2, que credenciou a Jesus como o homem que mudou o mundo. Ele ensinou aos homens um novo estilo de vida. Isso, muitas religiões talvez não consigam transformar ou mudar o comportamento ou estilo de vida de algumas pessoas, mas o Evangelho de Jesus consegue transformar as pessoas. O que o Estado não consegue fazer para reabilitar as pessoas que são dependentes químicos, o que as casas de recuperações que ajudam muito, muito mesmo, não conseguem fazer, o que as clínicas, os sanatórios e assim todas as instituições que ajudam sim muitas pessoas não conseguem fazer e se limita em alguns pontos, o Evangelho faz. Por quê? Porque Jesus ensinou aos homens um novo estilo de vida. Eu quero citar 3 coisas, 3 características que esse novo estilo de vida que Cristo nos ensinou, que faz parte da vida de quem é cristão. Primeiro, ele nos ensinou a ser humildes. Mateus capítulo 11 e versículo 29. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O cristão precisa ser humilde e manso, porque isso é uma característica de alguém que vive um novo estilo de vida com Jesus. Um evangelho que não promove transformação não é o evangelho de Jesus, porque ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Qualquer evangelho que não transforme a sua vida é qualquer outra coisa, menos o evangelho de Deus, porque o evangelho de Jesus nos dá um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida está enquadrado em sermos humildes e mansos de coração. Certa vez eu ouvi uma frase e eu achei muito interessante, em que dizia que humildade é uma virtude, que quando descobrimos que a temos, já perdemos. Muitas pessoas eram humildes e morreram sem saber que eram humildes. Apenas demonstrava em suas atitudes e ações no seu dia a dia, em seu caráter. Então, que você reflita sobre isso. Segundo,
dentro dessa perspectiva de um novo estilo de vida. Ele nos ensinou a amar as pessoas. Olha só o que diz João, capítulo 15, versículo 17, o Evangelho. Este é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. Então observe que além de eu ser humilde, ele me ensinou a amar as pessoas. Se você diz ser um cristão e não exerce o amor de Deus pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas, pelo seu próximo, você não ama a Deus, querido. Porque amar a Deus e amar as pessoas é um mandamento. Perguntar a Jesus, Senhor, me diga aí qual é o grande mandamento. Ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume em amor. Essa nova vida nos ensinou a amar as pessoas, independente da sua classe, religião, da cor de sua pele, ou do seu idioma, ou da sua etnia. Você, como um cristão, tem a obrigação de amar as pessoas. Por quê? Porque Cristo amou você quando você ainda era um pecador. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 e 8, olha só o que diz. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, gente. Então, você precisa amar as pessoas. Diogo, já que eu preciso amar as pessoas, uma coisa é eu amar as pessoas. Outra coisa é elas fazer ou me obrigar a concordar com o estilo de vida que elas levam. Aí já não dá. Cristo ama o pecador, mas ele se aborrece do pecado. Preste bem atenção, tá? Cristo ama o pecador, mas ele se aborrece do pecado. Então João deu aqui a dica que quem não ama não conhece a Deus. Se você não amar as pessoas, você pode fazer parte de uma igreja, mas você nunca conheceu a Deus. Você conheceu a igreja, menos o Deus daquela igreja. Porque quem não ama não conhece a Deus. E para encerrar esse tópico aqui, o terceiro tópico, nós colocaríamos aqui, ele nos ensinou a perdoar. Então, primeiro, ele me ensinou a ser humilde, ele me ensinou a amar as pessoas dentro desse novo estilo de vida, agora ele me ensinou a perdoar. O Evangelho é uma religião que ensina o perdão. Sabe por que muitas pessoas sofrem de várias doenças? Porque elas não aprenderam a perdoar. E o que Jesus ensinou sobre o perdão? Vamos ver o que ele fala? Primeiro, vamos observar um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 14, em que ele diz assim, portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoarás a vós. Então, Jesus está dizendo, se vocês perdoar as ofensas que a vocês foram proferidas, Deus também perdoará as suas ofensas. A Bíblia ainda diz que Deus perdoa os nossos pecados e os lança no mar do esquecimento. E o pastor Hernandes Dias Lopes diz que ele coloca uma plaquinha e deixa escrito proibido pescar aqui. Uma vez que Deus perdoou, você está perdoado. Então por que ele nos ensinou a perdoar? Porque ele também nos perdoou. Isso, ele não só apenas falou, mas ele deu exemplo. Quando naquela cruz do Calvário as pessoas diziam, ei, você não é o Todo-Poderoso, Filho de Deus? Desça daí, vamos lá, mostre o seu tamanho e poder, curou a muitos e agora não pode descer daí. Então ele disse, Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdão é a tarefa mais difícil para um cristão. E o perdão, eu preciso entender que o perdão é um processo de Deus. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Eu preciso ser trabalhado por Deus através da leitura e da instrução da sua palavra. E através desse processo, Deus me ensinará que o perdão é a melhor forma para se viver em harmonia em um mundo onde as pessoas estão indo de mal a pior. Outro exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu devo lhe perdoar durante o dia? Até 7? Jesus disse, eu não lhe digo 7, mas 70 vezes 7. Então, nós devemos exercer de forma longânima
o perdão. Por mais difícil que seja, eu tenho que perdoar, porque perdão não é uma opção. Perdão é um mandamento. Olha só o que diz Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando vocês estiverem orando, e se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, também o seu Pai que está no céu não perdoará você. Então, se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Eu sei que o que te fez, ninguém está na sua pele, ninguém sabe o que você está sentindo. É por isso que Cristo está aqui. Você estava sentenciado à morte eterna, mas Ele perdoou os seus pecados e te proporcionou uma vida eterna com Ele. Terceiro ponto que deu a ele esse crédito de um homem que mudou o mundo é que ele fez uma promessa que nenhum homem conseguiria fazer. Ele voltaria para nos buscar e habitar com ele eternamente em um lugar melhor. Olha só o que a gente vai observar aqui dentro desse ponto. Jesus, quando ele morreu e ele ressuscitou, ele disse assim: eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Nenhum homem conseguiu promover esse ato. Jesus garantiu uma vida após a morte. Diogo, e aonde você prova isso? Na palavra dele. Jesus morreu e ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas que comprovaram que ele ficou 3 dias morto e no terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, apareceu a 500 pessoas com um corpo glorificado e voltou lá para o céu e disse: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. Primeiro texto de base sobre a ressurreição está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16 e 17. Então a ressurreição é bíblica. Nós cristãos acreditamos numa vida após a morte. A vida não se encerra aqui. É claro que as ações cometidas aqui determinarão aonde eu passarei a minha eternidade. Por isso que o homem deve observar atentamente a sua conduta e o que faz, porque você não é salvo pelas obras, mas será julgado pelas suas obras. E você não é salvo porque pratica boas obras, mas por ser um salvo é que você faz boas obras. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17 diz assim: pois é dado a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ele vai voltar. Não importa, olha, quando ele voltar, a morte não vai te parar, a doença não vai te parar, a prisão não vai te parar, o mar não vai te barrar, a camada de ozônio não vai te bloquear, ninguém vai conseguir te prender. Quando Jesus voltar, ele vai levar a igreja para morar com ele, para habitar com ele eternamente. Olha só o que diz aqui ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Da mesma forma que ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez para tirar, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. E reforçando Apocalipse capítulo 22, versículo 12 e 13, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o último, o princípio e o fim. Então, meu irmão, se você crê que este homem que mudou a vida do mundo e das pessoas, ele deixou para nós aí um legado. Primeiro, ele trouxe salvação, porque nós estávamos condenados pelo pecado de Adão. Segundo, ele nos ensinou um novo jeito de viver a vida, dando aí exemplo que nós que somos cristãos somos diferentes,
Muitas pessoas aí no trabalho, quando você não mente ou que você não participa de algumas coisas que não compete a um cristão, a pessoa fala, você é crente. Por quê? Porque o cristão, ele tem um novo estilo de vida. E terceiro, ele prometeu voltar para nos buscar. Então, por mais difícil que tenha sido a sua vida por servir a ele disse assim, aquele que abriu mão do pai ou mãe, ou de tudo nessa vida por amor de mim, vai receber 100 vezes nessa vida e 100 vezes mais na vida vindoura. Então, meu irmão, não é prejuízo servir a Deus, por mais sofrido que tenha sido os seus dias. Não se preocupe, porque Romanos 8,18 Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são nada comparado com a glória em que nós há de ser revelada. Nenhum homem fez o que Jesus fez. Por isso que ele é o homem que mudou a história do mundo. Assim como ele mudou a minha história, ele pode mudar a sua história nesse exato momento. Se você gostou deste vídeo e achou esse conteúdo interessante, deixa o seu comentário aqui no vídeo, compartilhe as pessoas aí, você que foi transformado pela influência do Evangelho promovido por Cristo, comente aí você que teve a sua vida salva e Deus transformou o seu casamento, a sua família, a sua vida. Comente aí, compartilhe com seus amigos e com a sua família. Quanto mais pessoas ouvir essa mensagem, mais o nome de Deus será propagado e assim cumpriremos a palavra do Senhor que disse, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Se você não consegue falar porque tem vergonha, então compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nas suas plataformas digitais e deixe com que mais vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Senhor, abençoa essas pessoas que ouviram essa mensagem. Assim como o Senhor mudou a história do mundo e ainda continua mudando a vida das pessoas, eu peço, Pai, de forma humilde, que o Senhor toque na vida dessas pessoas e as oriente e as ajude nesses momentos difíceis e que elas tenham certeza que o Senhor morreu e ressuscitou e está vivo e muito em breve vai vir nos buscar para que nunca mais venhamos experimentar o sofrimento dessa vida. Em nome de Jesus, abençoe a todos. Um abraço, fui!